de acordo aqui com a nosso contexto de diálogo, né? Dissensos e consensos, pode manifestar a sua maneira de ver e trazer o tema que é esse, né? Do acesso ao SUS amplo, geral e irrestrito. Ok, Francinete, eu agradeço o convite da comissão organizadora. Começo falando que os poemas que o professor Gifone declamou no final da sua fala me tocaram, né? Porque eu acredito que atuar como médico demanda de afeto e de amor. Sem isso, não tem como atuar dentro da medicina. Então, obrigado pelos poemas. Eu acredito que a sua esposa está muito feliz com o poema e também o seu pai, professor Gifone, sabe? Eu acho que a riqueza da beleza do teu projeto dentro da medicina do Ceará se concretiza nesse poema. Eu vou apresentar algumas coisas, eu vou projetar algumas coisas, né? E como eu falei há pouco, eu me sinto muito acolhido aqui. Eu saí de Fortaleza em 2001, né? Então eu estou há mais de 20 anos distante de Fortaleza, embora eu esteja bem presente com os meus vínculos, com minhas idas, né, frequentes a Fortaleza. Eu fui para São Paulo, para Ribeirão Preto, onde eu fiz a residência, R3, mestrado, doutorado, e vim parar em Brasília, onde eu trabalho como perito num tribunal. Eu sou perito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sou professor do curso de medicina e sou médico assistente do Hospital de Base do Distrito Federal, preceptor da psiquiatria, e aqui atuo na minha vida como profissional. Então, me sinto muito acolhido por vocês, porque assim que começa eu vejo Carlos Magno, que eu tive contato no PRUTAC, professor Gifone, né, que foi meu querido professor Ivan Moura Fé, que além de ser um querido, né, colega psiquiatra, histórico de lutas, é pai de um grande amigo meu, Daniel Moura Fé. Então, me sinto muito feliz de estar aqui. Antes de apresentar meu material, que vai muito ao encontro do que vocês estão dispondo a falar, eu acho que, ainda bem, graças a Deus, eu encaixei no sentido certo. Eu vou falar um pouco de coisas das minhas pesquisas, né? Coisas da história da psiquiatria, coisas da organização da rede de saúde, né? Eu acho que vai ser útil, coisas das experiências em Ribeirão Preto e em Brasília. Mas, antes disso, eu queria concordar com vocês que eu acredito que nenhuma campanha que versa sobre suicídio deve pairar na superficialidade e deve perder a individualidade de cada ser cognoscente, porque isso é empobrecer a própria perspectiva do suicídio, é igualar todo mundo nas suas dores, e isso é equivocado, e eu coaduno com a forma que vocês estão vendo a campanha. Eu acho que o projeto contra o suicídio envolve, como o Carlos falou, acesso, envolve, como o professor Gifone colocou, afeto no seu poema, envolve menos estigma, envolve entender a saúde mental como alguma coisa presente além da doença mental. Então, eu coaduno com vocês. Vamos ver se eu venço aqui. Eu vou projetar a minha apresentação. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver a projeção? Tranquilo, pode seguir. Perfeito. Ao final, em Também, homenagem doutor, ao eu quero professor Gifone, eu deixá-lo, também... doutor, só um minuto, eu quero deixá-lo bem à vontade, porque a próxima mesa é minha e eu estou abrindo o espaço. O tempo que o senhor precisar será, eu dou um jeito de compensar a minha fala depois em um tempo Não, menor, mas tá? fica tranquila, porque eu vou fazer a minha fala dentro do tempo, tá tranquilo, tudo dominado. Então, estamos todos de acordo. E, ao final, eu também tenho algumas manias gostosas. Eu escrevo muito, eu tenho 6 livros publicados de crônica e poesia. E, ao final, eu também, em homenagem ao professor Gifone, eu vou fazer uma poesia. Eu peguei agora a poesia que eu já tinha escrito tempos atrás, que versa sobre o tema. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática aí, tá? E eu começo com essa imagem. Eu entendo que todos nós precisamos ser revolucionários quando nós falamos sobre o SUS. Todos nós aqui precisamos propagar
uma narrativa de defesa do SUS na sua integralidade, como foi bem falado por Carlos. Qualquer narrativa que vem contra isso precisa ser rechaçada, precisa ser vista com muitas críticas. Então, a valorização do SUS é necessária e a rede de saúde mental tem que estar dentro do SUS, né? A doença mental não é uma coisa de agora, então Felipe Morel já via a loucura como uma perspectiva da doença mental e não uma perspectiva da exclusão, né? Então ele trazia esse enfoque moral da loucura, entendendo que eram alguns desarranjos das funções mentais. Isso é muito bacana, porque isso é paradigmático. Numa época em que nós não tínhamos muita coisa, ele conseguiu ter esse olhar. Foi assim que os macro-hospitais começaram a surgir. E surgiram, a priori, numa perspectiva de entendimento de doença. Contudo, eu brinco que o problema do ser humano é o próprio ser humano, né? Nós somos uma espécie muito fadada a construir narrativas muito equivocadas. E os macro-hospitais se transformaram em espaços de exclusão, de agressão aos direitos humanos dos seus pacientes, de perversão e de muita truculência. Nesse contexto, surgem vários teóricos interessantes que podem ser citados, com um enfoque maior em Franco Basaglia e Michel Foucault, mas também nós temos Land, Sens, que conseguem enxergar para esses espaços, compreendendo que esses espaços não são terapêuticos, porque não tinha como ser terapêutico. Era impossível você tratar qualquer ser humano com ou sem doença mental naquele espaço e ter perspectivas terapêuticas a partir de então. Isso também acontecia no Brasil. Percebe que na década de 80, cerca de 82% dos gastos em saúde mental, que não eram muitas coisas, eram destinadas ao hospital psiquiátrico. Numa época em que os gastos com a rede pública de saúde era com esse escalonamento, sendo a psiquiatria a quarta colocada, perdendo somente para esses grandes conjuntos de doença. Então, percebam como o modelo de assistência à saúde mental, a rede de saúde mental no Brasil na década de 80, começo da década de 90, era predominantemente hospitalar. As coisas foram acontecendo, as internações eram muito presentes, os leitos de ocupação eram quase 100% e nós tínhamos muitos leitos. Os custos em saúde eram muito grandes, a eficácia era muito pequena. Então, insatisfações foram surgindo e vários movimentos dentro da história, isso talvez eu acho que vai muito ao encontro do que Frassinetti queria, falar um pouco sobre história. Então, muitos movimentos na saúde mental e na organização da saúde pública brasileira foi acontecendo, de modo que eu faço um highlight, sobretudo, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, a primeira Conferência de Saúde Mental, né, o PL, que depois se transformaria na Lei 10.216, Declaração de Caracas, em que o Brasil foi signatário. Então, todos esses movimentos atacavam esse modelo de pouca eficácia, de pouca humanidade e pouco, por exemplo, representação de melhora do paciente de saúde mental. Isso determinou uma redução dos leitos e uma busca por aumentar a rede extra-hospitalar. E aqui a primeira coisa que nós vamos definir sobre a rede de saúde mental, o acesso à rede de saúde mental. Esse indivíduo que vos fala acredita que o paciente que tem algum sofrimento mental deve estar na comunidade. Eu não estou negando a necessidade de uma eventual internação em casos específicos de doenças específicas. Contudo, isso não pode ser a regra. Contudo, isso não pode ser o elemento base da política de saúde mental. Não pode. Nós vamos perceber nos próximos slides que, ao contrário, a lógica científica e a lógica humanística nos mostra outro caminho.
Mas também faço outra ressalva, outro highlight, que vai ser provavelmente conteúdo de discussão ao final da fala, que é a nova política de saúde mental do atual governo federal brasileiro. Ela não vai ao encontro desta lógica de fortalecimento extra-hospitalar. Ela recua e vai de encontro a isto, numa busca de fortalecimento do cenário hospitalar, inclusive incluindo comunidades terapêuticas, muitas das quais questionáveis em alguns aspectos, dentro do bojo do financiamento público das instituições de saúde. Então, isso é um problema grave, e essa lâmina aqui, esse slide, mostra isso. A nota técnica, né, número 11 de 2019, né, emitida pelo Ministério da Saúde, que vai falando um pouco disto, provavelmente muitos aqui já leram, e pode ser conteúdo de discussão ao final. Outra ressalva de mudança importante também é a lei que organiza, né, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, em que há uma mudança importante também, que muito me preocupa e que muito me incomoda por essa quebra na perspectiva de um olhar sanitário, público e respeitoso para uma tendência hospitalar, e, se me permitem o termo, por vezes até eugênica em algumas questões. Né? Então, a Lei 10.216 trazia uma proteção ao doente mental, buscava extinguir os manicômios, redirecionando o modelo assistencial para a rede extra-hospitalar. Então, nós temos que pensar no paciente na comunidade. Como foi falado aqui, o acesso do paciente pode ser por qualquer via. Contudo, quando você tem uma rede de saúde inteligente, integrada, escalonada, como propõe o SUS, nós podemos ter melhores resultados. Então, a organização da rede de saúde mental, né, deve ser uma escada, portanto, escalonada. Eu gosto dessa imagem, porque é uma escada. Eu vou aqui fazer uma referência a Santos Dumont, né, uma das pessoas geniais, né, que esse Brasil já teve, uma pessoa genial, que tinha um sofrimento emocional e mental. A bibliografia de Santos Dumont mostra isto, e mesmo assim, mesmo com a doença mental, talvez foi um dos caras mais importantes da história da humanidade. E essa escada é lá na casa dele, no Rio de Janeiro, no museu, que é a casa dele, que vale a pena conhecer. Né? É uma escada em que, né, chamada hoje pelos arquitetos escada Santos Dumont, modelo Santos Dumont, que não precisa ter, né, segundo ele, a prateleira, ela pode ser alternada nos pés. Né? Então, eu parto do pressuposto que nós temos que ter uma rede primária de atenção primária à saúde, que faça esse cuidado integral, que promova a assistência à saúde, que seja eficiente, que seja capaz de entender os indicadores sociais, que esteja próximo da comunidade, que tenha, portanto, um recurso de uso racionalizado. Né? A atenção primária é extremamente importante em qualquer rede de saúde, categoria e doença, e também na saúde mental. Então, é o primeiro acesso que a gente tem que pensar do paciente. A rede secundária também é importante, que é construída, sobretudo, pelos centros de atenção psicossocial. Alguns ambulatórios ainda existem dentro da rede de saúde mental. Contudo, sobretudo os centros de atenção psicossocial, que cada vez mais são elementos que estão sendo atacados pela nova política de saúde mental, né? O mais grave, por instituições de saúde, por instituições de especialidades médicas. Então, nós temos interessante isso, né? Interessante porque é triste. Nós temos um ataque constante, né, a uma lógica, muitas vezes, que é uma lógica, né, clara no mundo, de inserir o paciente na comunidade. E a rede terciária, que às vezes se faz necessária, em que hoje nós temos esses serviços: hospital psiquiátrico, hospital geral, serviços de emergência psiquiátrica.
alguns vinculados ao Hospital Geral, outros isolados dentro da rede. Como foi falado por Carlos na fala dele, esses leitos em Hospital Geral podem estar distribuídos em leitos, qualquer leito, ou em unidades de internação psiquiátrica no Hospital Geral. A maioria dos leitos disponibilizados no SUS, que são poucos, né, não chega quase a 5% dos leitos, o que é grave, né? A maioria desses leitos estão em unidades de internação psiquiátrica no Hospital Geral, sobretudo no Sul e no Sudeste, né? Então, isso mostra que o paciente psiquiátrico, como foi falado aqui pela doutora Isabel, não é muito bem acolhido nas unidades, né, psiquiátricas em hospitais gerais por vários motivos, resistências diversas, falta de investimento governamental e resistências, inclusive, das equipes de saúde. A lógica é essa. A organização da rede de saúde mental tem que ter uma lógica escalonada. Então, eu tenho que ter uma atenção primária fortalecida na pirâmide clara e objetiva da rede de saúde mental. Então, eu tenho que ter uma base fortalecida. É interessante que no Brasil a gente não pensa muito em dinheiro. O dinheiro não é infinito, o dinheiro é finito para qualquer coisa, né? Então, chega uma hora em que eu tenho que entender que se eu investir em prevenção a infarto, eu reduzo o custo em saúde de ter que fazer angioplastia em repetição. A mesma coisa na saúde mental. Então, se eu invisto na atenção primária e escalono isto, nós temos uma inteligência de aplicabilidade da organização da rede de saúde mental e do SUS muito importante. E por que eu falo isso? Eu gosto desse estudo, é um estudo de dois ingleses, de 1991. Eu acho ele um charme, porque ele fala da proporção de transtornos psiquiátricos em adultos, os casos por 1.000 habitantes no ano. Olha que interessante. Nós temos na comunidade cerca de 300 pacientes que se encaixam nessa proporção. Frequentando a atenção primária, 65%, que é a maior proporção. Se eu tiver uma atenção primária com busca ativa, eu consigo aumentar essa proporção. Detectado na atenção primária, 28%. Frequentando serviços psiquiátricos, portanto, atenção secundária, 6%. E que necessita de internação, 1,5%. Então, não entra na minha cabeça, ninguém consegue colocar na minha cabeça como é que o papel moeda, como é que o recurso é investido no hospital psiquiátrico. Eu estou dizendo que não entra na minha cabeça do ponto de vista científico. É claro que eu entendo os interesses, né? Eu entendo que há interesses financeiros, eu entendo que há diversos interesses de natureza diversa, né, que leva a esse vetor de inverter o investimento na atenção primária para a internação psiquiátrica. Ressalto novamente, a nova política de saúde mental do atual governo tenta, de novo, fortalecer o parque da internação e, de certa forma, incluir até comunidades terapêuticas nesse processo, o que eu acho ultrajante, pelo menos do meu ponto de vista humanístico, psiquiátrico, clínico e científico. Porque o que acontece quando eu não tenho uma rede escalonada, meus queridos colegas e amigos, quando eu não tenho uma rede escalonada, quando eu não tenho uma rede organizada, quando eu não tenho uma rede que prima por essas características que eu descrevi, nós temos exatamente isso. Olha que interessante. A atenção, né, hospitalar ou secundária, repleta de casos não complicados, a atenção secundária, repleta de casos não graves, que não conseguem entrar no sistema. Ela não consegue entrar no sistema, porque não tem vaga. E quando surge um caso grave, ao invés de ser acolhido na comunidade, ser tratado, ser equilibrado, ser estabilizado, usar os recursos da comunidade para tal, como foi citado aqui, igreja, escola, grupo de apoio, qualquer coisa é muito bem-vinda na comunidade. Nós não temos o recurso e o paciente interna.
Esse é um grande erro de uma rede de saúde mental que não escalonou seu atendimento. A porta de entrada numa rede que está sendo engolida por falta de vagas acaba sendo a emergência. E aí não é o melhor canto para tratar as pessoas. A emergência não é o melhor canto para tratar a doença mental como um todo, mas sim uma crise. E é isso que acontece. Aí em Fortaleza, aqui em Brasília, em Ribeirão Preto, em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro, nós temos uma rede muito enfraquecida no seu alicerce primário, muito fragilizada no seu alicerce primário, e que o secundário fica repleto de pacientes com patologias não tão graves, que não são acolhidos no primário, que era para estar na rede primária, e quando surge uma depressão mais moderada grave, uma psicose, um episódio maníaco sem tantos sintomas psicóticos, sem tanta agitação psicomotora, o paciente entra pelo sistema hospitalar, né? Então, eu entendo, se o doutor Regis fosse gestor de saúde, parece-me que nós temos uma gestora de política pública na sala, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, eu pegaria parte, né, do meu recurso e pensaria nesse investimento, né? A atenção primária é fortalecida com matriciamento. O matriciamento é, teoricamente, o que o CAPS teria que fazer, mas muitas vezes não consegue fazer, que é essa aproximação na rede primária, em que eu treino a equipe de saúde do Programa de Saúde da Família para entender as principais doenças mais prevalentes não graves, para que eles consigam detectar, para que eles consigam saber tratar, e aqueles casos que são complicados nessa dimensão, o próprio recurso secundário, né, matriciado, o psiquiatra, a equipe de saúde mental mínima, com psicólogo e serviço social, acaba indo, né, na unidade básica de saúde e resolvendo os casos. O paciente não precisa evoluir para secundário ou terciário, né? Essas equipes mínimas, com esse matriciamento, seria uma coisa que eu gostaria muito de investir se eu fosse um gestor de saúde. E não é investido aqui. Em Ribeirão Preto não era investido. Nós temos algumas pesquisas muito interessantes que a USP, em Ribeirão Preto, tem um bairro próximo do Hospital das Clínicas que ele é matriciado pelo serviço de residência médica do Hospital das Clínicas. Esse bairro, que faz todo esse modelo que eu estou descrevendo nessa lâmina, esse bairro tem um proporcional de internação menor. Olha que interessante, né? Mas a cidade toda não tem isto, então não resolve. Então, se eu fosse um gestor, eu gostaria disto. Porque chega uma hora que há uma falta de acesso. Os serviços não conseguem acolher por essa falha escalonada, pelo menos assim eu vejo. E aí nós temos muitos pacientes psiquiátricos em locais que não deveriam estar, nas ruas, dentro de casa, sem poder fazer nada, sem tratamento, muitas vezes, em bolsões de misérias, né? Uma pessoa isolada, sem recursos sociais, em presídios, em manicômio judiciário. Ou nas ruas, né, doutor? Ou nas ruas, sim, mendigando, né? Paciente psiquiátrico desassistido. Então, quando nós carecemos nisso, nós criamos essas idiosincrasias e nós damos espaço aos perversos. E eu sempre temo os perversos, porque os perversos sempre existiram e eles vão continuar a existir. E os perversos são muito inteligentes por vezes e quando têm o poder na mão são perigosos. Então, esses perversos que veem uma situação dessa, como a Cracolândia, no estado de São Paulo, acreditam que a limpeza social e a eugenia em saúde é um instrumento correto para tratar doença psiquiátrica e usam perversamente o discurso de que são pessoas que não conseguem cuidar de si, que estão sofrendo e que a gente precisa tratar. Ele vende esse discurso à sociedade civil. E, ao vender esse discurso à sociedade civil, isso é comprado. Então, quando falta o acesso, nós damos espaço aos perversos. Como também nós damos espaços a uma situação
que a doutora Isabel conhece bem, que é a judicialização da saúde, né? Eu trabalho no judiciário, né? Eu sou médico perito, né? Eu faço perícias para pessoas com... Eu sou servidor público, faço perícias para pessoas com hipossuficiência de renda, né? Da área civil. Então, vara de fazenda pública, família, área civil, guarda, enfim, diversas coisas. E fazenda pública. Toda semana, eu faço perícia de ação de obrigação de fazer, que é nada mais, nada menos do que internações compulsórias, para, sobretudo, uma categorização de pacientes, usuários de substâncias, sobretudo se forem jovens, quadros psiquiátricos, sobretudo psicóticos crônicos, quadros de vulnerabilidade social, por exemplo, cracolândias, e isso também gera a necessidade de algumas famílias de hospitalismo e asilamento, ou seja, quando a rede não funciona, o judiciário tem que legislar, né? Eu falei isso, né? Eu sou um dos defensores, né? Se me permite esse highlight, não tem nada a ver com a história, mas está tão aberto, está tão amigável o papo que eu vou me permitir falar. Eu sou um dos defensores da pauta da cannabis medicinal e eu participei de algumas audiências, né, no Congresso e no Senado defendendo essa pauta, né? Por incrível que pareça, os contrários a essa pauta no aspecto histórico nacional hoje são os mesmos que defendiam o tratamento precoce. É muito interessante. Os que são contra a cannabis medicinal defendem o tratamento precoce. Aí vale essa ressalva, o quão reacionário são eles, né? E eu estive lá presente para dizer o seguinte, ó, o que eu penso? Eu penso que os recursos precisam ser utilizados, né? E que o sofrimento precisa ser, né, resolvido. Quem tem dor não precisa esperar para resolver sua dor. Quando o legislativo não legisla, essa foi uma fala lá, e se acovarda, é o judiciário que vai legislar com as suas medidas cautelares, suas liminares e com suas jurisprudências. Tem jurisprudência em todo o estado do Brasil, permitindo que as pessoas possam fazer a plantação da sua, né, cannabis em casa, fazer sua extração artesanal e permite se tratar. Então, infelizmente, com a falta de acesso, nós temos a judicialização da saúde. E a emergência psiquiátrica acaba sendo o termômetro da rede. É o frotão que é o termômetro da rede. Olha que interessante. Saí da psiquiatria. O frotão, uma hora dessa, me recordo que eu dava plantão lá e era surreal, né? O Daniel, seu filho, o professor Ivan, deve ter dado vários plantões lá, mais surreais ainda, porque ele era da cirurgia, né? Por quê? Porque a rede sucumbiu, então o paciente vem de outra regional, vem de outro estado, o Frotinha, o Gonzaguinha não dá conta. Então é isso. A emergência é o termômetro da falha do sistema. Da mesma forma que se vocês forem agora, vamos lá, eu acredito, me corrijam se eu estiver errado, o hospital que tem a maior emergência em saúde mental ainda é o Hospital de Messejana? Não sei, deve ser. Se for lá agora, faz muito tempo que eu não vou. Eu fui no internato, no meu estágio eletivo. Foi onde eu decidi fazer psiquiatria, né? Se for lá, está lotado agora, né? É o termômetro da rede de saúde. Então, é bem interessante. Isso nós conseguimos encontrar num artigo, numa publicação nossa, numa pesquisa nossa, que fala um pouquinho sobre isto, tá? Que a emergência psiquiátrica é o termômetro, né? 2 artigozinhos que falam sobre isso. Algumas coisas reflexivas que eu quero trazer para vocês. Internação psiquiátrica é necessária? Isso são perguntas de filosofia primeira, né? Como se eu fosse um pré-socrático ou socrático mesmo, e trouxesse perguntas de filosofia primeira que são muito importantes e nos guia na quebra do mito, nos jogam a aletheia, né? Como Platão fala, nos tira da caverna, nos mostra a luz. Então, a internação psiquiátrica é necessária, claro.
Em alguns momentos, em algumas doenças, em algumas circunstâncias, como da mesma forma na cardiologia, na nefrologia, na neurologia. Só que não pode ser colocado como a maior parte das propostas. Não faz sentido. Senão a gente partia do pressuposto que em saúde mental as doenças mentais são todas tão graves que a gente tem que internar todo mundo. A internação psiquiátrica, conforme o estudo de Huxley, é de 1 a 3%. Então, eu não posso pautar minha política de saúde pública dentro do equipamento hospitalar na hipertrofia dele. Eu não estou dizendo que eu vou tirá-lo, mas eu não vou hipertrofiá-lo. Essa pergunta, eu sou mais jovem, né? Quero me dizer que eu sou mais jovem, eu tenho 45 anos, né? Se me permite dizer que eu sou jovem, né? Sou maduro, se me permite colocar assim. Eu dei plantão em manicômio em São Paulo, né? Eu não sei se os colegas que estão aqui já entraram em manicômio, já deram plantão em manicômio. O manicômio tem uma coisa muito potente, que é a memória olfativa. Eu tenho memória olfativa. Não é porque meu nariz é grande, é porque é memória olfativa mesmo, é o centro olfativo, né? Que, de alguma forma, tem o toque do sistema límbico. Por que eu falo isto? Porque quando eu entro num espaço de exclusão, que eu sinto cheiro de ureia, portanto, de fezes e urina, eu lembro do manicômio. E, para mim, aquilo que fede a urina e a fezes não pode ser definido como algo humanizado. Então, esse palestrante que vos fala discorda que existe hospital psiquiátrico tradicional humanizado. Para mim, não existe isso. Isso foi um neo-português que essa nova horda reacionária da saúde mental quis criar para maquiar, para vender. Não. Paciente psiquiátrico tem que estar em hospital geral. Paciente psiquiátrico tem que estar como qualquer outro paciente. Se os filhos dos senhores hoje tiverem, infelizmente, um surto psicótico, vocês vão querer interná-lo no hospital geral. Da mesma forma que se ele tivesse uma apendicite, né? Uma pancreatite, uma nefrolitíase. Da mesma forma, uma convulsão. Ninguém quer internar em hospital nefrológico, em hospital neurológico. Não, a gente quer internar em hospital geral. Porque paciente psiquiátrico é gente. Paciente psiquiátrico, vocês vão perceber nos próximos slides, adoece de outras coisas. Depois de uma internação, tem a alta. Então, a internação é um aspecto importante, mas não é o único, e talvez não seja o mais importante. O mais importante é depois. Eu vim de uma formação em hospital geral. Então, Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas, né, de Ribeirão Preto, terceiro andar, é todo da psiquiatria. E hoje eu atuo no Hospital de Base do Distrito Federal, que é um hospital geral. Então, eu sou um defensor infante, aguerrido, agressivo e chato de inserção da psiquiatria no hospital geral. A lógica está aí. E há muita resistência financeira, política, social, da comunidade também, como bem falado pela doutora Isabel, das equipes de saúde. Nós somos os infantes que temos que gritar para quebrar essa infantaria. Nem que seja a fórceps. Então, que bom que eu conto com vocês nesse projeto. E por que o Hospital Geral é interessante? Por que o Hospital Geral é interessante? Porque o cuidado é mais integral. É isso mesmo, o cuidado é mais integral. Eu olho para o paciente, por exemplo, hoje eu estive, né, na preceptoria, lá no Hospital Geral, passando a visita com os residentes. Doutor Regis, o paciente está com 3,5 de creatinina. A gente tem que pensar. Como bem falado aqui, né, eu não sei se foi pelo Renato ou foi pelo professor Gifone, psiquiatria é uma especialidade da clínica médica. Olha que interessante, é da clínica médica. Né? Eu tenho que pensar clinicamente. Se esse paciente está no manicômio, no hospital terciário, o que eu faço?
Doutor Regis, o paciente ontem evoluiu com febre, está tossindo. A gente precisa fazer o RT-PCR, que a gente vive surtos de Covid na nossa enfermaria aqui. Como é que eu faço isso no hospital terciário? Então, lidar com o paciente psiquiátrico requer muita ética, requer muito desejo de cuidar deles. E os perversos, às vezes, dominam no discurso de que não, a gente tem um hospital psiquiátrico ali humanizado. Coisíssimas nenhuma. Né? Se a gente estivesse tomando cerveja aqui, eu ia falar um palavrão. Então, tem menor estigma, tem menor resistência do paciente e da família para a internação, tem melhor manejo das intercorrências. Paciente psiquiátrico tem várias intercorrências. Por sinal, a doença psiquiátrica é um fator de risco para as doenças clínicas e cirúrgicas. A psiquiatria pode também trazer sua contribuição nas outras especialidades. Eu posso trazer um pouco, né, de natureza psicodinâmica, de olhar social e humanizado para as outras especialidades. Eu tenho um dinamismo nas transferências se eu tiver que receber um paciente, como a gente recebeu hoje, um paciente do trauma que tentou se enforcar e, graças a Deus, não teve êxito e teve, né, uma lesão, um trauma raquimedular não grave, mas a gente pôde acolher. Semana passada, a gente pôde transferir um paciente que aspirou e fez uma pneumonia aspirativa. Então, nós temos muitas vantagens, nós diminuímos o número de reinternação e podemos ter um tempo de internação menor. Tudo isso que eu falei também está no nosso artigo já publicado, né, sobre esse tema, nessa boa revista. Estou me acompanhando por fim, tá, gente? Quando a rede de saúde mental não funciona, eu tenho esses dois fenômenos, tudo bem? Eu tenho um acúmulo a montante. Né? Eu estou usando a técnica dos rios, a jusante. Lá na foz, a montante é na nascente. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma emergência lotada, sem vaga de internação. Se a gente for agora no hospital de Messejana, eu não estou lá, mas se eu ligar agora para o colega que está de plantão e perguntar quantas vagas de internação tem, tanto na emergência como no leito, talvez sejam poucas ou nenhuma. Não tem, acumula na rede secundária. Não tem, acumula na rede primária. Quando acumula nessas redes secundárias e primárias, quando o paciente tem alta do regime hospitalar, ele não tem acesso ao regime extra-hospitalar. Então, ele faz o que nós chamamos revolving door. Ele faz a porta giratória. Ele sai do sistema, sem assistência, ele surta de novo e ele volta para o sistema hospitalar. Outra coisa que a gente precisa entender e que eu sou devoto de fazer para qualquer serviço da atenção primária, secundária e terciária, portanto, também nos CAPs, a gente precisa entender os indicadores de impacto, né? A gente precisa saber as eficácias, as eficiências, as efetividades do serviço de saúde mental. O King College de Londres trabalha muito essa perspectiva, né? Tem um grande pesquisador, o professor Thornycroft, que é muito conhecido dentro da saúde mental. Ele fala também muito dessa efetividade de uma rede escalonada, pensando dentro da rede de economia em saúde, os indicadores de impacto. Estou chegando ao fim, tá, gente? Essa fotografia do momento é uma fotografia que nos incomoda e que cabe-nos aqui fazer uma força-tarefa para lutar contra isso. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite, com a proposta que Francinetti nos deu, que é criar políticas de saúde pública, para daqui sair documento, para daqui sair voz, para daqui sair network, para daqui sair ideias. Para daqui sair a diferença. Nós temos que não fazer mais do mesmo. Temos que fazer diferente. Ótimo. Então, nós temos uma pouca cobertura de atenção básica, uma escassez de atividade de matriciamento, uma escassez cada vez maior e uma menor investidura de recursos nos serviços extra-hospitalares, uma demora nas consultas especializadas. As diretrizes do Ministério da Saúde não estão muito felizes, pelo menos do meu ponto de vista, né? Redução de leitos em hospital geral, faltas de vagas para internação em hospital geral, listas de espera. Esse cenário nos preocupa. E a gente precisa ter voz. Né? Eu gosto muito desse livro, eu comprei num sebo, né? Em que creem os que não creem.
é um Umberto Eco com o bispo Martini, que quase foi papa, né? E eles discordam de tudo. Eles discordam de tudo, é muito bacana. Em todos os temas bioéticos, mas eles fazem um contraditório com tanto respeito, dentro de uma dialética tão rica, que sai todo mundo enriquecido. E qual é o problema que nós temos hoje? Nós somos uma voz que precisamos crescer, que nós precisamos insuflar, hipertrofiar, contaminar os nossos pares, porque os perversos têm uma voz muito poderosa e, no momento, eles estão dando as cartas. Então, a gente precisa crescer. Qual é a rede, para terminar, que o Regis desejaria? O Regis desejaria uma rede com uma atenção primária fortalecida, que nós tivéssemos uma proposta de matriciamento produtiva e gradual, que nós tivéssemos uma rede secundária multiprofissional em plena relação com a atenção primária, em que o acesso de ida e vinda, de transferência e contra-transferência seja poderoso, que nós entendamos que saúde mental leva à incapacidade de trabalho, leva à pobreza, leva a desemprego, leva à fome, leva à miséria, e que se nós não tivermos proteção social e justiça social, nós não tratamos ninguém. Não adianta. 4 ampolas de aldol decanoato não vai fazer a pessoa ficar tão produtiva. Ela vai continuar com problemas. E aqui eu não estou defendendo não usar o aldol decanoato, tá certo? Uma rede com internação breve, com hospital geral produtivo e crescente, com inclusão social para o paciente psiquiátrico. Uma rede organizada, integrada, como eu vi em Ribeirão Preto, em que os serviços de saúde mental se reuniam semanalmente para discutir suas dificuldades, seus problemas, para criticar construtivamente um ao outro, para brigar de vez em quando, porque nós somos humanos, né? E que garantiu o acesso do paciente à rede rapidamente depois da alta. Esses são os meus belos filhos, que mandam um beijo para vocês de Brasília, o Leonardo e o Benjamin. E da mesma forma que foi feito, né, esse é meu e-mail para quem quiser, eu também peço liberdade para declamar uma poesia, né, que eu acho interessante, não sei se está projetada aí, né? Mas eu vou declamar. Chama-se O Odor do Manicômio. Paredes frias, esguias e repletas de sangrias, perfurações na alma, lacerações na moral, dignidade capenga, pesadelo carnal, direitos amassados, um lençol rasgado. Opa, saiu aqui, desculpa. Um lençol rasgado que não cobre todos, o odor de esgoto, excrementos no chão, vento gelado que atravessa, tudo sem razão, ureia a exalar, gritos de socorro, esquecidos, almas sem investimento, perambulam em tormento, como se saúde mental fosse isso, um velho que se renova, comunidades terapêuticas que se atolam, caras novas com ideias antigas, lucro que intriga, mercadoria, diárias geram boas quantias em bolsos hipócritas, vencer barreiras, inserir o mental no racional, acolher no hospital geral. Essa é a premissa. Sem isso, maquiamos e todos perdem. A psiquiatria, a saúde, o paciente, a verdade. A psiquiatria habita no hospital geral. É isso. Obrigado. Estou aqui para complementar qualquer bate-papo adicional. Eu quero ouvir de cada pessoa que está aqui, se possível, o doutor Gifone, inicialmente, a quem foi dedicada essa poesia, o Carlos Magno, que também ganhou mais um aliado aqui na luta. Então, vamos ouvir depois, claro, a doutora Isabel e mais alguém que queira se manifestar, porque eu ainda estou tanto emocionada, preciso respirar um pouco para poder falar alguma coisa.